Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando da Petros Engenharia. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre algum assunto do seu interesse aí de engenharia e condomínio. Queria te fazer uma pergunta hoje. Norma técnica é lei ou não? Ou seja, no fundo a pergunta é: norma técnica é obrigatória ou é facultativa o seu cumprimento? Há umas 2 semanas atrás eu estava num condomínio que a gente foi chamado para fiscalizar uma obra. E existia um grande impasse lá. Por quê? Porque estava existindo uma discordância sobre determinado procedimento de execução no revestimento de fachada. E tinha um dos moradores que era engenheiro, chegou para o síndico, em delação premiada, ligou para ele e falou: está sendo feito errado, a norma diz isso, isso, isso. E o cidadão lá que está executando o revestimento de fachada, ele não está seguindo a norma. E foi-se por cidadão que estava executando o revestimento de fachada e ele chegou e disse: o meu contrato não prevê dessa forma. Eu não fui contratado para isso. Está na norma, mas não está no meu contrato. E começou o dilema e parou a obra. Aí, mais transtorno, obra parada, poeira, prédio com revestimento aberto, foi tirado o revestimento, não foi colocado outro, para se discutir toda essa situação. Então, no nosso dia a dia é muito comum isso, pessoal, você chegar e fazer algumas exigências num contexto de fiscalização e existir alguma divergência. Eu costumo fazer essa pergunta toda vez que eu vou dar aula, Como eu tenho essa sorte aí, esse privilégio de ficar dando aula em diversos locais no Brasil, a gente consegue entender o contexto de diferentes condições. E eu pergunto sempre para os alunos lá, engenheiros, arquitetos, tecnólogos, aula de pós-graduação, e eu chego para eles e digo: e aí, norma é lei? Ou é obrigatório ou não? Eles gaguejam muitas vezes. Está acabando isso, tá? Mas eles gaguejam muitas vezes. Imagina um síndico de um condomínio. Pessoal, norma não é lei. Existe uma afirmação clássica, que muita gente afirma e não sabe necessariamente o que é isso, mas eles falam assim: norma não é lei, mas tem força de lei. Que norma é essa? Eu estou me referindo à NBR, tá, pessoal? NBR 13755 para revestimento de fachada. NBR 6118 para execução de estrutura de concreto, projeto de estrutura de concreto armado e protendido. NBR 9575, seleção de impermeabilização, projeto de impermeabilização. Essa norma NBR, o N é de norma, B de brasileira, tem quem interprete que o BR é de brasileira, NBR, norma brasileira, ou o mais aceito, NBR, norma brasileira registrada, ou seja, ela foi credenciada, ela foi avalizada. Como é que é feita uma norma? A norma é feita na ABNT. Existem outros tipos de norma, tá, pessoal? Norma regulamentadora, que é uma questão importante, não estou desmerecendo ela, mas não é o nosso foco aqui agora, que é uma questão ligada à segurança do trabalho, Ministério do Trabalho e etc. Eu estou falando aqui de normas técnicas, que são padronizações criadas por comissões coordenadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em tese, infelizmente, muitas vezes apenas em tese, várias pessoas sentam, vários interessados, fabricantes, executores, acadêmicos, professores, pesquisadores, prestadores de serviço. Esse pessoal senta, começa a debater uma lei, faz um projeto de uma norma, desculpa, não é lei, faz o projeto dessa norma, debatem o que é importante ou não, jogam essa norma para uma consulta pública, ou seja, eu e você, a gente tem condição de opinar em cima de qualquer norma que está surgindo ou que está sendo revisada. Essa revisão, essa consulta, os comentários dessa consulta volta para essa comissão que bate o martelo e fecha a norma. Ela é lei ou não é lei, Luiz Fernando? Você começou com uma pergunta e não respondeu. Ela não é lei. Essa afirmação que eu falei comum, ela não é lei, mas ela tem força de lei, ela é verdade. Só que tem gente que acrescenta essa afirmação uma outra. Fala assim: a norma não é lei, ela tem força de lei, portanto não é obrigatório. Aí começa a complicar.
Por quê? O que significa ela ter força de lei? Quando a gente diz que uma norma técnica tem força de lei, a gente está dizendo que ela é avalizada por uma lei. Tem gente que pensa que ela é força de lei, significa que ela é muito importante, muito importante, muito importante, é quase uma lei. Não é isso. Ela é importante, mas não é por isso que ela tem força de lei. Tá? Tem gente que considera que ela tem força de lei porque ela não é lei, mas o juiz, numa necessidade, vai usar ela como se fosse uma lei. Isso também é uma verdade, mas não é a justificativa do fato do nome força de lei. Força de lei é quando uma lei te obriga a cumprir aquele determinado procedimento. Então, apesar dela não ter sido lei, ela ter sido feita numa ABNT, ela ter sido feita numa comissão, ela não é lei porque ela não foi feita por vereador, ela não foi feita por deputado. Ela não é lei porque ela é paga. Diga-se de passagem, não é barata. Ela é paga e as leis, por Constituição, têm que estar disponíveis a você gratuitamente. Você pode até ir lá na livraria, comprar seu exemplar de Código de Defesa do Consumidor bonitinho, claro, aí é uma opção sua. Mas a disponibilidade das leis, ela é obrigatória, todo mundo tem que ter acesso a ela. E a norma, você não tem acesso às normas, a não ser se pagar, pelo menos em tese, né? Isso aí. Então, ela realmente não é lei, mas ela ganha força de lei. Por quê? Porque você vai num Código de Defesa do Consumidor e diz: é vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado produtos e serviços que não atendam às normas técnicas da BNT. Ponto. Prego batido e ponta virada. A lei mandou você seguir a norma, então a norma ganhou força de lei. Não é opcional, pessoal. Não caia nessa história da carochinha. Existem debates hoje, alguém vai dizer: Luiz Fernando, mas eu fui ontem num debate que tinha juristas, especialistas, dizendo que poderia ser opcional, existe uma interpretação. Se conselho fosse bom, seria pago, né? Não seria dado. Mas eu mesmo assim eu vou usar te dar um conselho. Não entra nessa não. Eu nunca vi alguém argumentar e conseguir defender a tese de que não é obrigado surgir uma norma. E olha que a gente tem alguma experiência em perícia judicial. Num caso específico, no interior do mato, da casa do índio, que não tem o material disponível, você executar de uma outra forma que não está dentro da norma, é uma opção sua, claro. Mas no seu contexto, que é o contexto de 99% das pessoas que estão vendo aqui, isso não existe. Tá? Você precisa seguir as normas porque elas têm força de lei. Duas coisas para fechar que eu queria falar sobre norma técnica. Tá? Nem todo trabalho tem norma técnica. Quando um procedimento não tem norma, não quer dizer que esse procedimento é ruim não, tá, pessoal? O nome norma, traduzido do inglês standard, é padrão. Ou seja, quando se cria uma norma técnica, está se criando uma padronização. Para que não vire o samba do crioulo doido. Para que eu possa garantir, por exemplo, que uma fábrica de cimento aqui em Pernambuco produza o mesmo cimento do que uma fábrica de cimento lá no Amazonas. Então eu preciso criar uma padronização. Existem procedimentos que não têm norma, procedimentos importantes na área condominial. Recuperação estrutural, por exemplo. Recuperação estrutural não tem norma. Eu tenho norma para executar a estrutura, mas eu não tenho norma brasileira para recuperar a estrutura. Tá? E nem por isso quer dizer que eu não posso executar recuperação estrutural. Eu devo executar recuperação estrutural. Assentamento de porcelanato não tem norma. Existe norma para assentamento cerâmico. Lógico, eu vou me basear na norma de assentamento cerâmico, vou me basear em boas práticas construtivas, eu vou me basear em orientação do fabricante, que tem um grande peso, todas essas coisas, e vou executar meu porcelanato. Não quer dizer que a execução do porcelanato é um procedimento equivocado porque não tem norma. A tendência é que as normas vão crescendo e todos os procedimentos aconteçam. Então, o fato de não ter norma não significa dizer que é ruim, tá, pessoal? E em segundo lugar, e para fechar, para ficar claro, às vezes a norma recomenda, ela não obriga. Aí é outra história. Entenda que eu não estou falando se ela é lei, se ela é obrigada ou não. Ela é obrigada, ela é obrigatória, porque ela tem força de lei. Mas às vezes a norma recomenda algo, tá?
É recomendado instalar junta de movimentação na fachada, em cada pé direito ou a cada 3 metros. Tá, botar a junta é obrigado. Qual vai ser essa distância? Depende do projetista. Tem que ter um projeto e ele vai avalizar aquela solução. Ele não é obrigado a colocar em todos os pavimentos, porque aí sim é uma recomendação da norma. Mas fica também um segundo conselho. O cara, para não seguir a recomendação da norma, ele precisa ser macho, tá, pessoal? Porque recomendação de norma é que nem praga de mãe. Lembra quando você saía para jogar bola? Acontecia isso comigo direto. Eu saía para jogar bola na chuva, quando minha mãe não via, eu voltava bonzinho, eu tomava banho e estava novo. Quando eu saía para jogar bola na chuva e ela via, ela olhava para mim e dizia: vai ficar gripado. Não dava outra. Só naquela vez eu ficava gripado. Recomendação de norma, pessoal, muito raramente vai ser tranquilo você não seguir, porque é que nem recomendação de mãe. Não vai jogar bola na chuva, senão você vai ficar gripado. Só um detalhe, pessoal. Uma vez um aluno me questionou um negócio e eu expliquei a ele. Eu sabia que tinha isso lá, só que eu expliquei a ele. E depois que ele me questionou isso, toda vez que eu falo desse assunto, eu pincelo, para você não ficar com aquela dúvida posterior. Se você for lá no site da ABNT, em definições, vai estar dizendo que a norma é voluntária. Me desculpe a ABNT, me desculpe quem é responsável por aquele site, mas isso para mim beira a irresponsabilidade. Vai estar dizendo que ela é voluntária, que ela é só uma diretriz e etc, etc. O problema, pessoal, é que a lei, o código de obra da tua cidade, manda você seguir as normas técnicas. O Código de Defesa do Consumidor manda. O Código Civil manda. Então, essas leis, tanto a municipal, o Código de Obra, como a federal, elas mandam mais do que a ABNT. Então, infelizmente ou felizmente, não interessa o que ela diz. Interessa o que a lei diz que está acima dela. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se você gostou muito, dá uma compartilhada e se você adorou, se inscreve aí nesse vídeo. Não se esqueça de mandar sua dúvida. Mande sua dúvida @engenhariaecondomínio.com.br e você vai estar contribuindo aqui para a gente trazer assuntos relevantes. Na próxima quinta-feira, um novo vídeo. Grande abraço!